Boa tarde, tudo bem? No Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele nos narra um episódio muito especial. Nos diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. De perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais, e em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora levem um pouco de vinho aos encarregados da festa. E eles assim o fizeram. Muito interessante que esse episódio ele narra o início do ministério de Jesus e narra, nós temos conhecimento do primeiro milagre que Jesus fez. Os milagres eles têm algumas características, né? Algumas coisas em comum. Os milagres não acontecem somente por obedecermos o Senhor, mas obedecermos o Senhor é algo que é extremamente importante para os milagres do Senhor na nossa vida, né? Esse texto contém uma grande verdade. Quando convidamos Jesus para estar em nossas vidas, os milagres acontecem. Jesus foi convidado para aquele casamento, né? Os milagres acontecem quando nós nos humilhamos em obediência à voz de Deus. Quando Jesus foi alertado pela sua mãe de que o vinho tinha acabado, e então ele falou: que tem eu contigo, mulher? Então, e ela virou para ele, ela entendeu o recado dele, ela virou para os servos, né, e façam tudo que ele ordenar. Então, Deus nos exalta sempre aquele que aprende a reconhecer a superioridade de Jesus na nossa vida. Outra coisa é que, diante daquele momento, ele falou que o meu tempo ainda não é chegado, né? Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aquele que se humilha, aquele que obedece, ele tem a sua vida restaurada. Então, quando ela entendeu o recado de Jesus e ela obedeceu a ele, ela reconheceu a superioridade dele, reconheceu que o tempo dele é dele, ela foi reconhecida, né? Então, mas também para que os milagres aconteçam na nossa vida, precisamos ter fé para fazer o que Jesus manda, né? Ela virou para os servos e disse: fazei tudo que ele mandar. Então, quando eles fizeram tudo que ele mandou, o milagre aconteceu. Então, só quem tem fé agrada a Deus e aí recebe os milagres de Deus. Noé salvou a sua família, a sua casa, porque ele teve fé nas palavras do Senhor, porque ninguém nunca tinha visto uma chuva, era só aquele orvalho que caía, né? Outra coisa é que a fé nos salva. Nós conhecemos aquele episódio de Pedro, quando ele chegou ali, entrou naquele pórtico para orar, e aquele médico, aquele aleijado, né, queria esmolas, e ele falou: olha, aquilo que eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou, levanta e anda. Mas o maior milagre não foi a cura da deficiência daquele cego,
mas foi porque ele acreditou nas palavras de Pedro e ele foi salvo. Ele teve uma cura interior, então ele foi salvo, né? Quando os milagres acontecem na nossa vida, quando nós obedecemos a voz do Senhor. E quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós experimentamos o melhor dele. O milagre aconteceu. A água foi transformada em vinho, o melhor vinho. Tanto que o encarregado falou, mas chamou o dono da festa e falou, mas sempre que nas festas, sempre no final tem o pior vinho, porque todo mundo já está acostumado, então o pior vem. E naquele dia, o melhor vinho veio no final, porque foi o vinho do milagre de Jesus. Então, para que os milagres aconteçam na nossa vida, é preciso dar valor à voz de Deus. O exemplo que nós temos disso é Maria e Marta. Elas deram valor à voz de Deus. E uma se preocupou em dar o melhor, fazer a melhor banquete para Jesus, enquanto a outra experimentou ou se preocupou em dar aquilo que ela tinha de melhor. E ela lavou, doou todo o perfume, o melhor das mirras que ela tinha. E o outro, para que o maior milagre aconteça na nossa vida, é necessário que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Deus. Apocalipse 3:20 nos diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Isso é relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Deus não precisa, não, mas Ele quer. Ele quer para se relacionar. Ele quer se relacionar conosco. Isso é muito, muito importante para que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. Para receber o melhor de Deus, para receber os milagres de Deus, é preciso submissão, é preciso fé e é preciso um relacionamento com Deus. Eu tenho experimentado os milagres de Deus na minha vida. Temos passado por dias muito difíceis, mas eu tenho experimentado o milagre de Deus na minha vida, porque eu tenho me colocado submisso a Deus. Eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Eu tenho tenho tido um relacionamento íntimo com Deus, coisa que acho que nunca tive um relacionamento tão íntimo como eu tenho ultimamente. Então que Deus possa continuar falando nos nossos corações, que Deus possa continuar fazendo milagres nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.